Muita gente tem aquele preconceito com a comunidade de low code e ainda mais com a galera de no code. Mas eu quero te mostrar que a parada não é tão ruim quanto parece. Vou te mostrar nesse vídeo sobre como você pode criar uma Web API completa usando uma ferramenta de low code feita em Node.js chamada Node-RED. E de quebra te contar um pouco das coisas que eu ando fazendo por aqui e o motivo de ter escolhido essa ferramenta para ser o coração da minha academia de programação. Se você nunca ouviu falar sobre esses termos, não esquenta que eu vou te contar nesse vídeo. Então, ó, já deixa o like, se inscreve e bora! Para trazer um pouco de contexto, recentemente eu lancei a EW Academy, minha academia de programação JavaScript, que agrupa todos os meus treinamentos, tanto gratuitos quanto os mais completos. Se você quiser conhecer, tá aqui na descrição e já tá aqui nos cards também. Mais do que criar conteúdo, tem muita coisa que acaba ficando transparente para você. Mas se liga só, aqui trabalham comigo várias pessoas, como time de vendas, de tráfego em redes sociais, editores, designers e muito mais. Até então eu sempre fui contra de ter tecnologia mantida por mim, por mais irônico que isso soe. Eu sempre pensei que subir uma máquina, instalar ferramentas e começar a usar poderia ser uma dor de cabeça absurda para manter. Só que com o lançamento da EW Academy, o nível de acesso aumentou e tudo começou a ficar absurdamente caro. Isso porque eu preciso de dados, saber o quanto você que tá aí do outro lado tá curtindo esses conteúdos que eu venho criando com tanto carinho. Então, toda a atividade dos alunos, comentários, progresso, acesso na comunidade do Discord, eu preciso salvar em algum lugar para tirar métricas. Eu tinha contratado uma grande empresa brasileira, basicamente para receber essas informações dos alunos e salvar em uma plataforma terceira, e o meu plano era de 3.000 eventos por mês. Só para você ter ideia, eu bati esse limite no primeiro dia de lançamento da academia. Nós conseguimos mais de 6.000 alunos ativos dentro dos treinamentos pagos ou gratuitos. Pensa que cada aula assistida é um evento, cada certificado emitido, cada novo cadastro é outro evento. Então, isso realmente ficou inviável para mim e eu comecei a refletir sobre o que eu poderia fazer. Aqui no canal eu tenho trazido muitos conteúdos para facilitar a vida de quem me assiste. Eu ensino ferramentas, boas práticas, atalhos e mais. E eu também estou fazendo bastante parcerias para seguir a mesma linha, e você que trabalha para empresa sediada nos Estados Unidos, eu tenho uma dica adicional diretamente do parceiro aqui do canal. Em 2022 eu tive uma experiência trabalhando para uma empresa sediada nos Estados Unidos, e toda vez que eu precisava receber a grana era aquela dor de cabeça. Isso porque tem uma coisa que ninguém te fala: o custo de trazer dinheiro de fora do país. Recentemente eu conheci a High Globe e vi que tudo que eu passei poderia ter sido bem diferente. Com eles é possível ter uma conta americana e receber com o menor custo do mercado. O que mais me chamou a atenção é que você faz retiradas instantâneas usando o Pix, no menor custo que eu já encontrei, é só 0,4%, sem taxas escondidas ou IOF. Você economiza em média até 10 vezes mais por ano do que com outras plataformas de pagamento, e ela é a única que te oferece uma garantia anti-perdas de até $20.000. Aqui na descrição do vídeo tem o meu link para você garantir 3 meses grátis, mais bônus de $20 na primeira transferência recebida acima de $500. Voltando ao conteúdo, eu troquei um papo com o meu time de estratégia e eles foram atrás que tipo de ferramenta o mercado anda usando, principalmente ferramentas open source. Com a lista em mãos, eu arregacei as mangas e iniciei o trabalho. Eu subi um cluster de Kubernetes no Microsoft Azure e eu tomei uma boa surra para configurar segurança interna, SSL e mais. Mas após poucas semanas já tinha tudo rodando. Depois disso, eu comecei a buscar alternativas para receber essa parte de eventos, receber informações de alunos da academia e salvar na plataforma externa. Depois de pesquisar bastante, eu selecionei 3 boas aplicações: o N8N, o Retool e o Node-RED. Para você que nunca ouviu falar sobre elas, são ferramentas bastante usadas para integração de dados entre diferentes sistemas, como o famoso Zapier. O N8N é incrível, possui diversas integrações como integrar com Discord, Google Sheets, API do Facebook, webhooks e por aí vai. Comecei a configurá-lo, só que eu notei que ele não era 100% gratuito. A real é que a parte open source dele tem algumas limitações, então eu preferi ver outra alternativa. Já o Retool parte de um princípio um pouco diferente. É um gerador de aplicações que, além de integrações, te ajuda a criar apps em poucos minutos a partir de bases de dados. Foi aí que eu decidi, bom, 100% gratuito, com uma boa reputação no mercado, grande comunidade ativa e feito em Node.js, aí é com o Node-RED. O Node-RED é bastante conhecido entre a comunidade de internet das coisas. Ele é mantido pela OpenJS Foundation e recebe atualizações frequentes. É feito em Node.js e tem uma performance e arquitetura bastante satisfatórias. E é com ele que já eu vou te mostrar como criar um fluxo completo de API
com bancos de dados, mostrando como funciona de ponta a ponta. O Node-RED é uma ferramenta low-code. Isso significa que você codifica sua aplicação arrastando caixinhas, algo como juntar um quebra-cabeças. Ao invés de ir lá criar uma função que conecta com o banco de dados, você arrasta o objeto de conexão e dá-lhe. O low-code, nesse caso, refere-se a você codificar menos, mas também ter a liberdade de adicionar suas próprias implementações. Então, eu saí criando endpoints para receber eventos de plataformas de pagamento, para registrar quando o aluno se matriculou, endpoints para progresso e muito mais. Uma das coisas que mais me impressionou foi a produtividade que eu tenho tido com o Node-RED em comparação de desenvolver aplicações do zero. Criei esse monte de endpoints em pouco mais de meia hora, mas isso não é o que mais me ajudou até agora, se liga só. Todo o meu processo alimentava uma plataforma terceira, onde eu não tinha visibilidade de dados e não conseguia entender direito para onde que eu estava indo. Então, se liga só o que eu fiz. Primeiro, eu subi uma instância de banco de dados Postgres no Kubernetes, baixei o histórico de vendas, reembolsos, progresso de alunos em planilhas e comecei a rabiscar como eu poderia interligar uma coisa na outra. Fui lá, modelei o banco de dados e agora era a hora de alimentar esse banco com todo o histórico de atividade da empresa, desde 2020. Subi todas essas planilhas no Google Sheets, removi campos desnecessários e padronizei os dados e estados para facilitar na hora de processar. E finalmente chegou a ferramenta que me acelerou todo esse processo. Com o Node-RED foi incrível. Fui lá, instalei um pacote de integração com o Google Sheets, escolhi as caixinhas para inserir dados no banco e dali, mano. Eu subi mais de 80 mil itens entre planilhas em 2 dias. O mais difícil foi agrupar esses dados em um formato comum para alimentar a base. O que mais facilitou é que a parte que eu tive que codificar em JavaScript foi só a parte de mapeamento de dados e inserção no banco. Filtragem, manipulação de dados e lógica, eu usei os nós nativos da plataforma, então deu muito mais segurança na hora de processar essa pancada de dados, tirando o risco de dar uns undefined not a function e sujar o banco inteiro. Você já deve estar bastante curioso para ver na prática como isso funciona, né? Então, ó, chegou a hora! Para seguir a demonstração, para facilitar, eu vou instalar o Node-RED usando Docker e Docker Compose. Eu já deixei aqui na descrição o repositório inicial para inicializar o projeto e já sair rodando. Vou te mostrar o passo a passo para não só criar uma aplicação completa, mas também versionar o seu projeto direto no GitHub. Seu feedback é muito importante, então se você for seguir o passo a passo junto comigo, me conta nos comentários se deu tudo certo e que ideias te deram em mente. Bora ver então? Então chega de falar e bora pra demo. Primeiro de tudo, você vai precisar desse projeto inicial aí que contém a instalação do Node-RED e o banco de dados. Então já vamos clonar ele. Vou copiar ele e vamos jogar num Visual Studio aí limpo, né? Então tô aqui com uma pasta vazia e já vou clonar esse projeto. Só aumentar o zoom para ficar mais fácil para você ver. E bora lá, o que que tem dentro dele? Então, ó, eu coloquei um Docker Compose simplão, certo? E ele já tem lá a versão do Node-RED, eu já setei também qual que é o time zone para ele gerar as datas certinhas. E já coloquei alguns volumes para qualquer coisa que acontecer dentro do container, ele já reproduzir na sua pasta. Uma outra coisa que eu fiz foi já gerar uma senha para você trabalhar. Então, ó, eu coloquei a senha aqui do banco de dados, só que no Node-RED é legal a gente colocar a senha também. Então, eu já coloquei no arquivo de configuração qual que vai ser a senha para a gente poder trabalhar. Mas eu já deixei aqui também como você pode trabalhar com ele para você gerar suas próprias senhas. O que que a gente precisa fazer? Bom, então a gente vai lá e roda o Docker Compose Up, certo? E ele vai subir todos os seus containers aí, assim como o banco de dados. Então vamos dar uma olhada lá como que ele está trabalhando. Então se eu vim lá no localhost 1880, a gente já consegue ver essa página. Então, localhost 1880. Como você sabe, aqui ó, tem a porta que ele vai rodar. Então, ele está rodando o Node-RED na 1880, ele está rodando o Postgres na 5432, somente visível internamente, e eu tenho o Adminer também. Então, se você quiser visualizar o que o banco de dados está fazendo, é uma ferramenta bem legal. Então, vamos ver que porta que ele estava rodando, ó. 8082 nesse caso. Então, se eu colocar localhost 8082, a gente pode colocar as mesmas coisas de lá. Então era Eric Wendel. A senha, vamos ver qual que é a senha que eu coloquei lá. A senha é Eric. Então a gente coloca lá. E coloca qual que é o nome do banco. Ó. O nome do banco é PostgresDB. Certo? E aí no lugar de ServerDB aqui, ó, você coloca esse exato nome que está aqui em cima, ó, Postgres. E aí a gente consegue visualizar ele
se quiser alguma coisa. Aqui tem que selecionar PostgreSQL e a gente pode dar um login. Então agora a gente vê como que eles estão funcionando lá. Não tem nada ainda dentro do nosso projeto, né? Por enquanto ele só tá com as tabelas vazias. No Node-RED a gente pode ver qual que é a senha lá. Então ó, eu falei que tá dentro de settings, o username é Eric Wendel. Então eu vou colocar aqui. E a senha é Eric Wendel também, mas você pode reparar que eu gerei essa senha muito louca aqui. Então, olha o que você pode fazer para tentar gerar uma outra senha, se você quiser. Você pode copiar esse comando. Então, eu vou abrir aqui, vou abrir de repente numa nova abinha. Simplesmente vou rodar aí, certo? Aí, sei lá, vou colocar a senha ABC. Na hora que eu colocar a senha ABC e dar um Enter, ele vai gerar exatamente a senha codificada aqui para a gente poder usar. Mas, nesse caso, para poder fazer o login com ele, eu deveria usar o ABC, não essa senha aqui. Essa senha é só para adicionar dentro dessa configuração. Bom, é isso. Então, vamos colocar Eric Wendel e a senha Eric Wendel também. Então, é essa cara que tem o Node-RED, a primeira vez que a gente vai alterando. Então, tem bastante alterações, né? O projeto está sendo bem mantido, está sendo bem organizado ultimamente. E bora lá, se você quiser dar uma olhada no tour, você pode ver o que mudou, o que tem de diferente. Bastante melhorias que estão chegando aí. Tá, primeira coisa que eu quero fazer já. A gente já pode fazer o próprio projeto, né? Então já adicionar ele no GitHub. Então o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, você abre o seu GitHub. Então vamos lá, abrir o GitHub. Vou clicar lá em cima, dar um novo repositório. E aí, sei lá, eu vou colocar Node-RED mini curso EW, certo? Que é meu nome, você pode colocar o seu. Eu vou colocar ele como privado por enquanto, para as pessoas verem esse projeto só depois, mas se você quiser pode colocar público pro seu. E pode dar um create aí. Beleza, então tá aqui mais ou menos como que você tem que trabalhar. O que eu quero fazer é usar o SSH, então você pode clicar no SSH e copiar o seu link aí. Então eu vou copiar esse link, vou voltar lá no projeto, e vou abrir uma página aqui e vou deixar ele aqui, porque daqui a pouco a gente vai usar ele. O que a gente precisa fazer? Precisa dar autorização agora para o GitHub para a gente poder subir coisas a partir do Node-RED. Então como que a gente faz isso? Você vai lá em cima, clica no seu perfil, vai em Settings, aí você vai em SSH, aqui do ladinho, ó, clica em SSH e deixa aí por enquanto, certo? Olha, tem várias chaves aí sendo utilizadas. E aí o que a gente precisa fazer? Vamos lá, eu vou dar um Not Right Now. E eu vou clicar lá em cima. Eu vou em Settings. Tá vendo o botãozinho Settings aqui? E eu vou em Git Config. Então, posso clicar aqui e ele vai gerar uma chave. Como que a gente faz isso? Clica no add. E aí você dá um nome fictício para você identificar dentro do Node-RED. Então, sei lá. Node-RED mini curso. Vou colocar EW só para diferenciar. Se você quiser colocar uma senha, você pode colocar também, mas eu não vou colocar. Só vou colocar ele para gerar essa chave. Vou copiá-lo aqui, ó. Então, só clicar aqui embaixo para copiar esse código. E a gente vai adicionar onde? Vai adicionar dentro do nosso GitHub. Então, você vai lá no New, aqui em cima, clica nele. E aí você pode colar essa chave. Eu vou colocar aí, então, Node-RED mini curso EW. Certo? Na hora que eu for adicionar, ele vai pedir aí, no meu caso, para poder usar o GitHub Mobile, para poder fazer a autenticação. Então, eu vou fazer a autenticação aqui e já vou liberar. Perfeito, uma vez que eu liberei o acesso, a gente já pode ver que eu tenho uma chave nova aqui que ainda não está sendo usada, por isso que ela está dessa cor. Então, a gente volta para o projeto, pode dar um close. Agora, você vai clicar lá em cima, vai em projetos e vai dar um new. E aí agora a gente vai clonar o repositório. Então eu vou clicar aqui, a gente coloca o username que está lá no GitHub, então o meu é Eric Wendel, e coloca o seu e-mail. Então eu vou dar um next. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, tá vendo que ele está pedindo a URL? A gente vai pegar a URL que a gente acabou de copiar e vamos jogar ele lá para dentro. Então, ó, vou jogar aqui, ele já identificou o nome do projeto, não precisa de chave de encriptação no nosso caso, né? Tem algumas configurações bem legais para você dar uma olhada depois. E essa chave a gente disse que não colocou nenhuma senha. Então, eu só vou dar um clone aqui no meu projeto. Lembrando que esse projeto está vazio, certo? Não tem nada. Então, ele falou, ó, o seu projeto está vazio, você quer que eu crie as configurações padrões? Quero. Então, você clica no botão. Vou dar um next. Vou desabilitar a encriptação aqui. E só vou dar um create, certo?
que a gente pode ver agora aqui em cima, ó? Aqui ele vai ficar os históricos de modificação que você tiver do GitHub. Então, toda vez que você adicionar alguma coisa, né? Por exemplo, ó, vou clicar no botão aqui e vou soltar. Toda vez que eu fazer deploy dele, ó, ele vai mostrar aqui uma alteração para mim. Então, sei lá, eu posso colocar aqui e posso dar um commit. Sei lá, vou colocar hello world, sei lá. Vou dar um commit. E agora, tudo que eu fizer de alteração para cá, ele vai jogar para o meu repositório. Então, repara, ele já criou um commit com as coisas de configuração e do Hello World. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, você pode dar um push aí. Dei um push, o que vai acontecer? Ele vai subir lá para o nosso repositório. Então, a gente pode entrar lá em repositórios de novo, do seu projeto, só para poder verificar que ele realmente está lá. Então, ó, você pode ver que os projetos foram criados agora, né? Tem as credenciais e tudo mais. Lembrando que ele não vai subir nenhum tipo de credencial insegura nesse caso aqui pra gente. Perfeito, o que mais que a gente precisa? Bom, agora a gente pode trabalhar, né? Então, primeira etapa que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um endpoint de Hello World. Então, vamos criar uma API simples nesse caso. Então, aqui do lado esquerdo, ó, ele tem todos os nós de configuração, que é simplesmente as caixinhas de arrastar e soltar. Então, você vai ver que tem bastante coisa pré-pronta aqui que a gente pode utilizar. Deixa eu subir um zoomzinho aqui pra gente, ficar mais fácil. Então, eu quero criar uma Web API, certo? Então, para criar uma Web API, a gente precisa descer e achar o nó aqui, ó, tá em rede, network. Eu vou selecionar aqui HTTP in. Então, eu posso definir um nome para ele, ou uma URL. Então, eu vou colocar aqui no /hello, certo? Simplesmente isso. E dou um done. Então, o fato de eu fazer isso, eu já posso receber aí requests de dentro desse nó. Essa aplicação, quem tentar acessar ela, já vai receber mensagens. Bom, o que mais que eu quero fazer? No momento que eu recebi um request, eu quero de repente setar uma mensagem. Então, eu posso vir aqui no Change, selecionar ele, e eu vou colocar uma mensagem. Então, por padrão, no Node-RED, a gente sempre trabalha com as mensagens dentro desse message.payload. Eu vou colocar aqui, sei lá, vamos colocar um Hello World. Então, você vai reparar que aqui, ó, a gente tem configuração que pode vir de variável de ambiente, de um JSON, de número, mas nesse caso eu só vou usar uma string. Perfeito? Bom, uma vez que eu setei essa mensagem é que é a mensagem que vai ser de retorno. Uma vez que eu recebi o HTTP, eu preciso sair o HTTP também. Então, eu vou responder aqui com um HTTP response. Só isso, mano. Se você clicar aqui, você pode ver o status code, se você quiser modificar, headers, mas eu não vou mexer em nada. Simplesmente vou dar um deploy. Bom, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa URL aqui do 1880 e jogar aqui no nosso endpoint lá no Hello, certo? Então, na hora que eu rodei, a gente já vê o Hello World funcionando. Olha que incrível, cara. Já criamos um endpoint aí arrastando caixinha com pouquíssimas coisas. Bom, uma das boas práticas da gente fazer aqui é juntar todos eles. Aí a gente pode selecioná-los e clicar com o direito e dar um group. Ou seja, tudo que está dentro dessa caixinha tem a ver com este grupo. A gente vem aqui também, ó, e a gente pode colocar um comentário. Então, vou colocar aqui, ó, um comentário. Vou arrastar para baixo. E, sei lá, vou colocar o nome aqui. Hello World Endpoint. Perfeito. Se eu quisesse... Ah, tem uma outra coisa, né? Se você apertar o Command D, ele atualiza. Então, você pode ver todos os atalhos do projeto aqui embaixo também, ó. Ah, eu tô com a cabeça bem em cima, né? Você não vai ver, ó. Bem aqui embaixo, ó. Keyboard Shortcuts, beleza? E aí ele vai abrir todos os atalhos aí pra gente atualizar o projeto e assim por diante. Então isso aqui vai me dando bastante velocidade. Mas para atualizar, no momento que você moveu, você vai ver que, sei lá, movi aqui, você vai ver que lá em cima ficou vermelho. Eu posso dar um Command D e aí ele vai simplesmente atualizar aí o meu código. Uma outra coisa interessante aqui é, a gente pode configurar para ele atualizar todo mundo quando eu modificar, ou somente atualizar os nós que eu mudei. Os nós é cada uma dessas caixinhas. Então, eu, por padrão, sempre deixo só nos modificados aqui. Por quê? Porque aí eu não quero atualizar quem já está funcionando. Às vezes está em produção, você não quer eliminar uma conexão por algum erro seu. Então, dessa forma, você só atualiza o que você necessita. Tá? O que mais que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar fazer um request aqui de teste para a gente validar isso. Então, ó, eu posso usar um inject
E aí nesse inject você vai ver que você pode injetar uma data, você pode injetar texto, o que você quiser. Nesse caso, eu não vou injetar nada. Então eu vou remover isso aqui e vou dar um done, certo? E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer um request HTTP. Então, para fazer esse request HTTP, a gente tem esse outro bloco que chama HTTP request. Cara, se você for ver aqui, ó, tem WebSocket, TCP, UDP, isso aqui é incrível. Bom, vou selecionar essa caixinha aqui e eu vou falar o seguinte, ó, eu vou bater exatamente naquela nossa URL lá para fazer ele funcionar. Então, localhost 1880/hello, certo? E aí, ó, tem payload, tem várias outras configurações aqui que a gente quiser colocar. Se a gente quiser para ele retornar um JSON, pode colocar também, mas no caso aqui a gente só está retornando uma string. E aí, ó, o que eu posso fazer? Ao invés de eu ficar selecionando as caixinhas, eu posso clicar aqui e soltar. E ele vai mostrar aqui algumas opções que eu possa ter. Então, cara, dá para fazer muita coisa. Eu vou colocar o debug, beleza? Coloquei o debug, fiz o deploy, certo? Uma vez que eu clicar nesse inject, ele vai fazer o quê? Ele vai disparar contra essa URL e a gente quer ver essa mensagem, certo? Como que eu faço para ver essa mensagem? Lá em cima, ó, tem como se fosse uma baratinha, tá vendo? E aí você pode apertar ou aquele atalho ali, que acho que é Command GD, ou eu posso simplesmente clicar. E aí eu posso ver exatamente a mensagem que veio. Olha lá, que legal. Então, se alguém vir aqui, por exemplo, e mudar para Hello World 2 e dar um Enter, na hora que eu injetar esse módulo, você vai ver lá que a mensagem já mudou. Muito legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer sempre o mais organizado possível, porque isso aqui pode ficar uma bagunça muito fácil. Então, seleciona, dá um group e seleciona o grupo aí. Copia e cola o nome do comentário. E eu vou colocar aqui, ó, Hello World Endpoint, sei lá, Debugger. Que eu só estou testando o endpoint a partir dele, certo? Então posso deixar aí, dar um Command D e a gente já vê que já está funcionando. Eu vou tirar só esse 2 aqui para quem tiver toque, né? Então, sempre dispara contra ele e você consegue clicar e saber de onde veio, qual tipo de flow também. Perfeito. Então agora a gente já fez o mais básico, né? Fizemos o Hello World disso tudo. Agora vamos tentar fazer alguma coisa mais criativa. Vamos tentar conectar com um banco de dados e ver como isso vai funcionar. Bom, o Node-RED possui uma biblioteca incrível de pacotes, né? Uma comunidade muito grande. Como é que você faz para instalar esses pacotes? Você pode clicar aqui em cima e ir lá no Manage Palette. Então aqui você vai ver quais os nós ou quais os módulos que você tem conectado e você pode ver também no install aqui o que você pode buscar. Então, por padrão, ele não vai buscar na biblioteca do NPM, ele vai buscar na própria biblioteca do Node-RED, que daqui a pouco eu mostro o site para você. Mas ó, vamos supor que eu queira conectar com o MongoDB. Eu posso escrever Mongo aqui, ele vai lá na biblioteca e ele vai listar todos os pacotes que alguém já fez e você pode ver os exemplos e assim por diante. Tá, qual que eu quero, cara? Eu quero um do Kinex, certo? Então, olha que legal que a gente já tem lá, né? Para eu criar essa aula para você, eu tive que criar um módulo. Por quê? Porque essa biblioteca aqui, ó, do Kinex, está desatualizada há 2 anos e tem um problema ali de conexões de banco de dados. Então olha, 1 hora atrás, né, estava mexendo nesse módulo, subi lá para que você possa conectar o seu banco de dados na aplicação usando aí o módulo. Então, eu posso clicar aqui para poder ver a documentação, ver o link ou até olhar outras bibliotecas, mas aqui eu deixei basicamente um readme como que a gente vai fazer para trabalhar. Então aqui eu deixo alguns exemplos e vamos seguindo, certo? Então primeira coisa, a gente precisa instalar esse módulo. Então eu vou clicar aqui no install. Lembrando que tudo que eu estou fazendo via interface, você também pode fazer via terminal, beleza? Não é uma limitação, mas eu quero te mostrar como ganhar tempo, então eu vou fazendo aqui pela própria interface para a maioria das coisas. Beleza, ó, ele terminou de instalar e ele instalou 2 nós. Ele instalou o módulo e um de configuração. Se a gente for aqui do ladinho, aqui acho que nessa bibliazinha que tem aqui, ó, a gente pode clicar nele e a gente vê aí as mensagens de como a gente pode usar. Então olha o que ele faz. Basicamente, quando você for usar ele, ele vai inserir a conexão do Kinex dentro do objeto message. Então como que a gente faz para usar ele? Uma vez que eu instalei ele aqui, ó, se a gente descer, ele já está lá em storage, tá vendo? Então olha que bacana. Eu posso clicar e arrastar, clicar 2 vezes nele e ele vai pedir uma configuração. Então, como eu não tenho nenhuma salva aqui, eu vou clicar no mais e aí a gente pode colocar aí a nossa configuração. Então, ó, olha aqui que eu coloquei. Você pode usar uma variável de ambiente, se você quiser,
Ou você pode usar uma string, ou você pode usar de algum objeto do jeito que você quiser. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar esse nome aqui, que é um nome aleatório, só para você não ter problema de configuração. Olha que eu já coloquei o time zone, né? Para ele setar o time zone certinho. Então, ele está vindo da variável de ambiente chamada tz. Então, se a gente olhar no nosso Docker lá, a gente já colocou no próprio Node-RED, né? Essa biblioteca. A gente já colocou no próprio Node-RED qual que é essa variável de ambiente. Ó. Então, ela está vindo de lá. Então, eu já estou lendo ela aqui e usando para conectar com o Kinect. Coloquei várias outras configurações aqui que se você não quiser mexer, você não precisa alterar nada. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Tá vendo essa variável de ambiente que tem aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso ou colocar string direto, mas eu vou fazer a melhor prática, que é criar essa variável. Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou copiar só o nome dela e vou dar um add por enquanto, certo? Você vai ver que quando a gente fizer o deploy, ele falou, olha, está desconectado, porque essa variável ainda não existe. Como que a gente cria a variável de ambiente global? A gente pode ir lá nos 3 pontinhos, vai em Settings e a gente vai em Environment. E aí eu dou um add. Então eu vou colocar aquele nome e aí agora a gente precisa colocar a conexão aí do próprio Postgres. Então como que está a nossa configuração do Postgres? Ó, a gente precisa do nome do banco, do usuário e do nome e qual é o nome do objeto que está rodando. Então, primeiro que a gente faz, a gente coloca Postgres, que é o protocolo que ele usa. A gente coloca o usuário, então no meu caso é Eric Wendel. Eu vou colocar também a senha, então a senha ali está Eric. Eu coloco arroba, então qual que é o nome do host que ele está rodando. Os dois estão rodando dentro da mesma máquina, mas você pode ver que o Postgres só está acessível internamente. Então a gente precisa usar o próprio nome dele. Então vou colocar aqui, @Postgres, a gente coloca qual que é a porta. Qual que é a porta que ele está rodando? Ó, 5432. E a gente coloca barra o nome do database, ó, que está aqui, EW Academy. Então, vou simplesmente colar e é assim que ele ficou. Então, se você quiser pausar o vídeo para dar uma revisada, é essa a estrutura que a gente vai ter. Vou dar um close agora. Na hora que eu fizer o deploy, o que eu espero é que agora o Kinect se conecte. Então, dê um OK. E, ó, aparentemente ele não se conectou. Vamos ver se a gente errou alguma coisa. Vou dar um update aqui só de... E vamos ver. Vamos ver se ele deu algum erro. Não. Vou fazer o seguinte, eu vou matar ele. Vou fazer o deploy de novo. Ó, ele falou que tem configuração de nó. Esse aqui a gente pode deletar. E eu vou jogar ele aqui de novo. Vamos ver agora. Então, ó, vou lá adicionar uma nova configuração. Vou tirar esses ID aqui que ele vem por padrão. E aqui é só arrancar até o underline, certo? Então, vou salvar, vou clicar no add, vou dar um done e vou dar um deploy. Ah, agora sim, mano. Agora o banco está conectado. Então, o que a gente precisa fazer para poder inicializar o projeto, né? Você está vendo que tem um campo de entrada e um campo de saída. Então, o campo de entrada é para disparar esse evento. Toda vez que a gente vai disparar um evento, geralmente a gente usa esse inject aqui. Então, vou selecionar nele. E aí, ó, o que a gente leu na documentação? Que uma vez que a gente estiver usando esse Kinect Node, ele vai inicializar a conexão e ele vai jogar nesse objeto Kinect agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui e vou criar uma function para mostrar para você o que é o low code, né? Então, ó, o function lá, o que eu posso fazer? Agora eu tenho esse bloco, ó. Então, você pode ver que tem o onStart, o onMessage e o onStop, que são eventos aí do nosso nó, mas eu não vou mexer em nada disso. Eu basicamente vou tentar fazer direto aí uma query do próprio Postgres. Então eu vou colocar o result, pode usar o top level await. Então vou dar um message.kinect.raw e vou usar uma prática que a gente faz bastante para verificar se o banco está funcionando. Então a gente dá um select 1 e eu vou colocar um nome para ele. Então vou colocar as result. Então, tudo isso aqui eu vou colocar dentro de um parênteses, só para a gente ver a mensagem. Então, ele vai vir dentro de rows, geralmente nas opção 0, e aí o nome do objeto que a gente tem ali, que é o result. Então, vou até colocar ele para ele destruir, né? Usar o destructing aí do JavaScript. Lembra que eu falei para você que a gente sempre usa o payload? Então, o que você pode fazer? Você pode vir no message.payload e passar o result.
Eu tô substituindo esse objeto aqui porque a gente tá em aula, beleza? Mas na prática a gente sempre cria um novo objeto e passa ele para frente para não ficar mudando o objeto anterior. Tá, vou dar um done, vou dar um deploy. E agora o que ele vai fazer? Bom, ele simplesmente está alterando o objeto aqui, mas ele não está mandando para lugar nenhum. Então eu posso fazer a mesma coisa. Clico aqui, vou dar um debug, salva aí e vou mandar rodar. Vamos ver, e olha lá, ó, apareceu um, significa que tá certinho. Uma outra sacada aqui, ó, é a gente clicar nesse de debug e já colocar aqui, ó, esse node status. Beleza? Olha a diferença, ó. Vou fazer o deploy, na hora que eu for rodar, agora ele aparece aqui embaixo também. Então, se você for mandar alguma mensagem, além de ver o log aqui do lado, você consegue ver ele também. Tá bom, então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos criar as tabelas, né? Então eu vou colocar esse carinha aqui do lado, para a gente criar as tabelas. Então, para não perder tempo, cara, eu vou copiar e colar o código para criar essas tabelas. Então, ó, dei um Ctrl A e um Ctrl V. E aí a gente analisa junto, se você quiser pausar o vídeo para poder ver, e aí eu não perco tempo digitando. Então, primeiro de tudo, eu vou criar aí uma tabela. Na verdade, eu vou deletar se já existir essas tabelas, que é do Students e o Courses, e depois eu vou criar uma tabela, certo? Então, só vou criar uma tabela Courses, e aí vou fazer uma relação só para mostrar algo um pouco mais avançado dentro desse projeto. Então, ele vai criar a tabela e retornar a mensagem. Repara que a mensagem não está sendo alterada em lugar nenhum. Então, simplesmente ele cria a tabela e não altera os dados. Perfeito. Então, ó, vou dar um deploy. Vou dar um timestamp aqui, ó, mas você vai ver que não vai mudar nada, porque a gente não passou os dados para fora, né, nesse inject. Inclusive, esse timestamp aqui, ó, o que apareceu é que ele está injetando aqui pra gente, né, mas se eu quisesse, de repente, sei lá, injetar uma data, a gente poderia ver aí ele chegando lá no fundo, ó. Chegou a data no horário de Brasília, então garantindo que também o time zone funcionou, mas isso não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, né. Bom, uma vez que eu tenho as tabelas criadas, aí a gente pode criar mais um. Então eu vou até arrastar aqui para baixo. E olha que sacada, ó, você pode vir aqui embaixo, selecionar e colocar bem no meio, ó. Então eu vou colocar aqui que esse vai ser o Create Tables, certo? E esse aqui vai ser o meu Seed Data. Para quê? Para ele inserir dados. Então, olha como que eu estou inserindo os dados. Simplesmente, estou pegando lá do Kinect de novo, que já está lá na mensagem, e estou inserindo dois cursos. Então, o método TAJS, o formação JS Expert. Estou criando um estudante, né, o Zezinho, e simplesmente retornando todo mundo aí para dentro do payload. Agora, essa mensagem aqui vai aparecer diferente para a gente dentro do debug. Então, vamos ver como isso vai funcionar. Se você quiser pausar para ver o código que eu usei, pode pausar aí, e aí você vai copiando e colando. Perfeito? Ó, tem dois returns aqui. Bom, dei um done aqui, posso dar um deploy. Agora o que vai acontecer? Ele vai continuar conectado com o banco de dados aqui, ele vai criar as tabelas se elas não existirem e vai inserir os dados e depois selecioná-los. Então eu vou simplesmente clicar no timestamp e a gente já vê que os cursos já foram criados, mano. Olha que sacada. Se eu voltar para o Adminer e atualizar a tela, olha que bacana, ó. Já tá lá os courses e já tá os students. Então, posso clicar aqui, por exemplo, ver quem é que está sendo criado lá. Então, ó, o Zezinho foi criado com o curso número 1. E eu posso clicar nele e ver qual é o curso que o Zezinho tá. Ou simplesmente selecionar todos os cursos. Legal, né? Bom, o que mais que a gente vai fazer? Uma vez que a gente tem os cursos pré-prontos aqui, a gente pode fazer a mesma sacada. Seleciona, agrupa, pode ir vendo os atalhos, né? Eu estou fazendo aqui mais manual, que é para tentar te ajudar ao máximo. Então, vou copiar e colar e vou colocar ele aqui do ladinho, ó. Que esse fluxo é responsável por? Esse fluxo é responsável por criar as tabelas e realmente inserir dados. Então, coloquei aí e fiz o deploy. Agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode realmente criar os endpoints. Você pode reparar que eu estou fazendo tudo dentro de um lugar só, né? O zoom tá muito grande aqui, ó, mas se eu quisesse diminuir, ó, o zoom fica infinito, você poderia ver todo mundo juntinho aí também. O que você poderia fazer também? Você pode nomear esse flow aqui, então, sei lá, students. Sei lá, mano, você vai usando sua criatividade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um endpoint para cadastrar usuários a partir do nosso endpoint. Beleza? Deixa eu voltar esse zoom. Só usar o Command mais ou Ctrl mais no Windows. O que a gente faz, então? Para criar, você já sabe, né? O que eu faço bastante, né, cara? Eu criei uma vez, eu dou um copiar
e colar e saio alterando. Então, esse aqui vai ser o quê? Esse vai ser o create student, certo? Então, o que que eu vou ter lá? Vai ser post agora e vai ser no student, certo? Ou students no plural, né? Tanto faz aí, não tô nem usando, não tô nem me preocupando com esses dados agora. Perfeito. Se a gente olhar lá como que a gente inseriu os dados, tem algumas informações importantes, certo? Para cadastrar um student, a gente precisa saber do nome dele e precisa saber também do nosso course ID. Então, para fazer isso, uma sacada que a gente sempre faz, mano, copia também o debugger aqui e joga ali do lado, ó. E aí a gente só altera para aquele endpoint. Então agora vai ser post e aqui vai ser no student, certo? Simples assim. Na hora que eu fizer o deploy, ele vai bater nesse cara e vai trazer as informações pra gente como a gente tá querendo. Então repara que agora ele veio do nosso debugger 3 aqui. Perfeito. Então o endpoint já tá pronto, eu já tô mandando uma mensagem pro usuário, sendo que a gente nem fez nada ainda, mas a gente já tá respondendo ele. O que é uma prática em software da gente fazer? É validar os dados antes de ir pro usuário. E aí a gente pode usar o JavaScript se a gente quiser, ou a gente pode usar qualquer outra função. Para mostrar que você tem toda a liberdade de fazer com o JavaScript, como sempre fez, eu vou adicionar uma função no meio deles e vou chamar ela de validate request, certo? Agora, olha a sacada. No setup, eu vou vir aqui e eu vou adicionar um módulo. Então, olha que bacana. Eu vou adicionar aqui o joy e vou importar ele com a palavra-chave joy, certo? No momento que eu fizer isso, o Node-RED vai bater no NPM e já vai baixar esse pacote pra gente, perfeito? Eu só não sei muito bem aqui como funcionam as versões, né? Porque pelo que eu vi aqui, a gente não consegue colocar a versão específica nesse módulo. Mas tem outras formas de fazer, não vou me preocupar com isso pra aula não ficar tão grande. Tá, então o joy tá aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o esquema para validar aquele usuário no start. Por quê? Pra gente não ficar criando coisa em todos os requests. Então o que que eu vou fazer? Vou lá e vou basicamente criar o esquema do nosso join. Então, ó, coloquei lá que ele precisa receber o name e precisa receber o course. Só que o course ele vai mandar aí pra gente como uma string. Por quê? Porque aí a gente bate no banco e verifica se esse curso existe ou não. Repara que eu estou usando aqui esse flow.set. Você pode pensar nele como se fosse um local storage. Então, eu vou salvar esse esquema aqui quando esse nó inicializar. E aí, toda vez que tiver uma mensagem, eu vou obter esses dados, né, como se fosse do cache, e validar o meu request. Então, ó, lá no meu message agora, o que que eu faço? Agora eu leio ele e valido esses dados. Então, basicamente, eu vou copiar e colar o código que eu tenho aqui para a gente adiantar. Então, ó, fui lá no flow e fui exatamente naquela mesma chave que a gente salvou aqui, certo? Então tá lá no meu message e eu vou falar o seguinte, ó, eu vou validar esse cara aí, sempre assíncrono, né? Porque, pô, a gente tá usando Node.js para ele não travar o projeto. Eu vou falar o seguinte, ó, se ele passar na validação, o meu message.payload vai receber esse result. E eu vou também adicionar uma mensagenzinha verde embaixo falando que o payload é válido. Isso aqui é bem bacana para a gente poder debugar e verificar nosso projeto. Se ele não passar na validação, dentro do payload eu vou criar um objeto error e também eu vou colocar uma mensagem embaixo. E aí, passando desse processo todo, eu só repasso a mensagem que eu tenho aí em memória. Beleza? Fácil? Vamos ver como que isso vai funcionar. Se quiser pausar para poder copiar o código, pode pausar. Dei um done então agora eu já tenho o meu validate request. Só que agora eu tenho duas saídas, né? Eu tenho a saída lá de erro e eu tenho a saída de sucesso. Como é que a gente valida esse objeto? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse switch aqui para nosso pacote e aqui eu vou até matar essa conexão. Então eu vou falar o seguinte, ó. Se o message.payload, vou colocar aqui, ó, hasKey, se ele tiver a chave error, significa que ele vai mandar ali para o 1. Se ele não tiver essa chave, então qualquer coisa diferente, eu vou colocar aqui esse otherwise, eu vou falar que ele vai para a saída número 2. E aí, ó, aqui embaixo a gente fala para ele parar depois que ele encontrar o primeiro, porque pode ser várias mensagens ou um array chegando, mas nesse caso aqui a gente só está mandando uma mensagem por vez, então é para ele parar assim que ele receber essa chamada. Perfeito, então aqui, vou dar um done, se você quiser colocar um nome aqui, não vou perder tempo com isso.
Inclusive, ó, você pode trocar a cor, você pode trocar o ícone, cara, dá para fazer bastante coisa. Uma prática comum é a gente colocar aqui, ó, error case, e a gente colocar aqui, ó, success case. Por quê? Porque quando eu colocar o mouse em cima, ó, ele vai aparecer o que significa cada um deles. Então é sempre importante a gente colocar isso. Tá, se for erro de validação, a gente precisa repassar ele. Então, se for um erro de validação, eu vou passar ele para frente. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o status code para ele. Então, o status code para ele. E aí o status code aqui é 400, né, para erro de validação. E se você quiser alterar a mensagem, você pode alterar, mas aqui o validate ele já está colocando a mensagem dentro do payload. Então, naturalmente, ele vai responder com aquele payload. Vou dar um done, e aí ele vai responder aqui o HTTP de cara. Repara que eu não estou alterando nada aqui, ó. Eu poderia colocar aquele status code aqui direto. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, 400, vou até fazer diferente, ó. Não, deixa assim porque você pode ver como usar o switch, né? Na verdade, vou arrancar fora e vou deixar essa saída aqui, ó. Então, o status code dele vai ser 400. E aí, ó, em caso de erro, vai para o 400, certo? Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer no inject agora? Agora a gente tem que injetar o valor válido. Então, lá no message.payload, a gente vai colocar o quê? Vamos colocar um JSON, certo? Então, eu vou clicar aqui para a gente colocar um JSON válido aí. Então, ó, eu vou colocar lá o nome Eric Wendel e o método TAJS. Então, esse Eric Wendel ainda não existe, mas o curso método TAJS a gente já colocou ele via seed, né? Na hora que a gente fez o processo para inserir os dados no banco de dados iniciais. Então, dei um done. E esse é vou colocar aqui, ó, valid inject valid request. Então, esse cara é o válido. O que eu geralmente faço? Eu venho, copio e colo e eu coloco um outro. Ó. Então, eu vou selecionar aqui para ele mandar para o mesmo endpoint. Só que agora a saída vai mudar. Então, ó, eu vou colocar aqui, sei lá, inject, sei lá, inexisting course. Então, vou colocar aqui. Na verdade, a gente ainda não tá vendo o curso, se o curso existe ou não. Então, vou só colocar aqui como invalid. Então, invalid request. E eu vou fazer o quê? Eu vou matar esse course aqui, ó. E ele só vai mandar o name. Então, o que a gente espera ver nesse caso é o erro de validação, certo? Então, ó, repara que os dois aqui, ó, estão azulzinhos. Por quê? Porque por baixo dos panos ele tá instalando aí o Joy. Então, nesse caso, a gente tem que esperar um pouquinho, ó. Aí, repara, ó, já ficou azulzinho, significa que ele conseguiu instalar. Então, se ele passou, ele vai pro 400. Se ele não passou, a gente não tá fazendo nada. Eu vou colocar aqui mais um status. Na verdade, vai ser um response, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o response. Então, se ele passou na validação, ele vai retornar 200. Se ele não passar na validação, ele vai retornar 400. Aí, o que eu falei para você? Ó, aqui a gente sempre deixa nos nós modificados, down deploy, e aí a gente injeta. Então, ó, vou injetar aqui o válido. Então, ó, repara que ele passou a mensagem de volta. Só que o inválido, o que vai acontecer? Ele fala lá, ó, erro de validação. Igualzinho você já trabalha nos seus projetos. E aí você pode ver que já ficou vermelhinho aqui, ó. Então ele ficou vermelhinho, ó. Se eu clicar, ele fica verde. Se eu clicar no errado, ele fica vermelho. Então fica bem fácil de trabalhar, né, cara? 3, 4 movimentos que a gente fez aqui, a gente já criou uma aplicação aí de ponta a ponta. Tá, uma vez que a conexão é válida, o que a gente tem que fazer? Vamos bater no banco e vamos verificar se eles estão funcionando. Então, depois dessa validação aqui, a gente entra com o banco de dados. Então, eu posso vir aqui embaixo, selecionar o Kinex, mover para aquela linha, ó, entre os dois, ó, ele vai ficar vermelhinho. A gente coloca qual que é a conexão que ele vai ter, então eu vou reaproveitar aquela conexão que a gente já tinha lá em cima e vou dar um done. Nesse done significa que o meu banco já vai se conectar na hora que eu fizer o deploy. Então, ó, fiz o deploy, a gente já pode ver que ele está conectado com o banco. Lembrando que essa biblioteca que eu fiz, ela reaproveita as conexões, né? Então ele não vai criar uma conexão para cada um deles aqui. Ele vai compartilhar essa mesma conexão com todos os outros. Tá, uma vez que eu tenho um objeto de conexão, agora a gente precisa inserir ele no banco. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá para mais uma função. E vou mover aqui no meio. E aí a gente entra com a nossa lógica de negócio, né?
Então eu vou fazer o seguinte, fazer um negócio um pouco mais complexo. Olha que bacana. Primeiro, eu vou lá no Kinect, então repara, eu estou retirando o Kinect e o payload daqui. Então no payload eu tenho o course, que é o nome como string que veio. Então eu vou falar o seguinte, ó, eu quero o ID desse curso aí, desse nome de curso que foi inserido. Perfeito? Se ele não estiver existente no meu banco, se for um nome de curso errado, ele vai retornar o tipo error aí e vai falar qual que é a mensagem. Falando, olha, esse curso não existe. Ele já está setando o message code aqui, então para passar para frente, para não precisar outro nó, e ele já está atualizando o status. Então o status já vai mostrar a mensagem de erro que a gente tem para esse objeto aí, que é basicamente essa mesma mensagem que a gente criou aqui, certo? Se ele existir, o que eu vou fazer? Ele vai simplesmente passar o node status falando que o usuário existe. Então vamos lá. Vou dar um deploy. E agora posso limpar. E agora eu vou passar o válido, certo? Então mandei o válido. Ele já retornou o dado para mim, ó, falando que está certinho. O que a gente pode fazer? Seguir a mesma lógica. Ó. Vamos ver aqui e eu vou colocar um curso que não existe. Então vamos colocar aqui, já arrasta para ele. Vou colocar inject, inject, sei lá, inexisting course. Então eu posso ou clicar aqui, ou posso clicar nos 3 pontinhos, que fica mais fácil. Clico lá, course, sei lá, vou colocar aqui, vamos ver, sei lá, mini curso de Node-RED, né, mano? Ainda não temos, né, mas em breve, se vocês curtirem, a gente faz. Dei um done, só fazer o deploy, e aí eu já posso injetar ele direto. Então, na hora que eu injetar ele direto, ó, olha que legal, ó, o curso não existe, cara. Já colocou aqui a mensagem pra gente, pode mover um pouquinho para baixo, para não ficar tão aberto assim, ó, e você pode ver a mensagem bem bacana. Mas, para o que existe, ele continua a mensagem naturalmente. O que a gente pode fazer mais aqui nessa caixinha para ficar melhor e a gente terminar essa aula? A gente pode fazer a validação de novo. Então, se tiver o objeto error, significa que aconteceu alguma coisa. Então, a gente pode ir lá pegar o switch, posso copiar e colar ele, vou jogar ele um pouquinho aqui para baixo, aí eu arranco essa conexão e vou colocar aqui, ó. Certo? Então o que eu vou fazer? Ó, a primeira caixinha é para casos de erro, certo? Então, em caso de erro, eu já vou mandar aquele status 400 lá também, certo? Por quê? Porque não existe, sei lá, não tô nem pensando nos códigos de erro aqui, tô tentando só acelerar a aula. Se deu certo, ele vai retornar o meu status aqui e mandar para frente, certo? Então vamos lá, vamos testar isso. Então, ó, curso válido, já retornou, passou por todo mundo e não deu problema nenhum. Mas para o curso que não existe, ele falou, ó, o curso não existe e ele já retornou a mensagem aqui pra gente. Aqui, você pode ver que ele está fazendo o log somente do payload. Eu posso clicar aqui e falar, ó, eu quero do objeto inteiro para a gente ver se as mensagens, os códigos de acesso deram certo. Então, ó, cliquei. Aqui, você pode ver que ele retornou status 200. E quando for um curso inexistente, status code 400. Cara, em pouquíssimo tempo a gente já fez uma lógica hiper complexa, né? Perfeito. Para finalizar agora, a última coisa é inserir esse usuário no banco, certo? Então, como que a gente faz isso? Faz mais uma função, joga ele para lá para dentro. E ó, a gente precisa se preocupar sempre se o objeto que foi recebido o message não foi alterado. Então, ó, ele só alterou o payload. Isso significa que o Kinect continua dentro do objeto message, certo? Ninguém alterou ele, ninguém deletou ele, então ele vai continuar lá. Isso significa que aqui a gente pode reusá-lo. Então, o Kinect vai estar dentro deste objeto. Vamos só nomear isso aqui para ficar melhor? Então, sei lá, check if course. Na verdade, a gente pode pegar aqui, sei lá, get course ID, certo? Porque ele vai pegar o ID do usuário, o ID do curso. E aqui é realmente upsearch user, para ele inserir ou atualizar o usuário nessa fase final. Perfeito? Tô colocando aqui, tá ficando uma salada, porque o nosso é só o inicial, né, cara? Esse mini curso aqui é só para você se introduzir nesse tipo de projeto e já ver como funcionar. Tá, para inserir o cliente é muito fácil, mano. É a mesma ideia dos outros. Então vou copiar, vou colocar aqui dentro para a gente poder ver. Então, o que eu estou fazendo? Estou obtendo o objeto Kinect, que já estava dentro do objeto Message,
qual que é o nome da tabela que a gente está trabalhando, e eu vou usar o insert. Então aqui na verdade não é nem upsert, né? É só insert user. E aí o que ele vai fazer? Ele vai inserir direto do nome e ele vai inserir o course ID que agora está no payload. Como a gente sabe que agora ele está no payload? Lá no course ID, ó, a gente tem esse course e lá no final, ó, no payload, a gente passou o course ID para dentro dele, certo? Então com isso você sabe que ele já vai estar dentro do message payload e a gente já vai poder inserir esse cara. Dado que ele chegou aqui, o nosso payload que a gente espera é o success. Então ele vai retornar aí direto para o nosso HTTP 200. Então, e aí, será que vai funcionar? Então vamos testar cada um dos fluxos, ó. Vou testar com o invalid request, então a gente pode ver que a mensagem que ele retornou para o debugger lá, falando que a mensagem está inválida. A gente pode ver aqui que ele retornou o resultado para a gente com todo o payload do erro, né? A gente não mapeou nada. Então eu posso ver lá agora com o válido. Então vou inserir o válido aqui e a gente vai ver que o resultado foi o success e o status code 200. Será que ele inseriu mesmo? Vou olhar lá no banco de dados, no students, e a gente pode ver que agora o Eric Wendel está lá com o course número 1. Se você quiser tentar com outro course, você pode fazer também. O que a gente fez? Pô, a gente criou os objetos de debugger aqui, ó. Ao invés de hello world, eu vou colocar aqui como /student para criar os estudantes. Então olha que bacana, cara. A gente criou as tabelas usando aí o seed do próprio Kinect, a gente inseriu os dados, a gente criou um endpoint para criar os dados aqui e a gente instalou o pacote adicional aí que eu mesmo criei. Então não esquece de ir lá no projeto e deixar o start, né, cara? É só clicar no link aí, já deixa o seu rating, porque pô, deu um trabalhão criar esse tipo de projeto. Só um adendo agora, né, cara? Pô, e se você quisesse fazer outras coisas, cara, se você quisesse conectar com o Google Sheets, a mesma ideia. Você pode vir lá no palete, vir aqui no install e, sei lá, colocar aqui, sei lá, Google Sheets. E aí você pode ver, olha, já tem esse Google Sheets aqui. Eu sempre olho a quantidade de tempo que foi a última atualização, né? Porque geralmente se é muito tempo sem atualizar, é uma red flag, né? Algo não tão legal. Mas, se você quiser ver como ele funciona, você pode clicar nele aqui e ele mostra todo o pacote de como você pode criar e integrar os dados. Então lembra que eu falei para você que eu fui lá, eu baixei mais de 80 mil itens aí para inserir no meu banco de dados, atualizar os itens. Eu pessoalmente usei essa biblioteca aqui. Então essa biblioteca, preciso até dar um rate aqui, ó. Essa biblioteca ajudou bastante para fazer o processamento dos dados. Como você faria? Pô, mesma ideia, igual a gente fez com o Kinect. Arrasta o componente e começa a usar. Uma última coisa que eu não entrei em detalhe aqui, mas é que, e se acontece um erro? E se eu quero capturar alguma exceção? Tem esse bloco cat aqui, ó. Então você poderia arrastar esse bloco cat, clicar nele e falar, olha, eu quero pegar as mensagens de todos os nós, ou seja, do meu ambiente global, ou somente do grupo. Por isso que é interessante você sempre criar o grupo para poder fazer os seus objetos. Ou você pode selecionar somente os nós. Então imagina o seguinte, eu só quero pegar o erro que der no Kinect. Se o Kinect falhou na conexão, esse cat vai pegar esse resultado e vai me trazer algum valor. Perfeito? Mas para você saber de como você pode fazer todo o processo. Uma última coisa, né, cara? Olha que bacana que você poderia fazer também, ó. Imagina que eu quero pegar esse nó, sei lá, vamos imaginar que tem coisas repetidas aqui entre um projeto e outro. Eu poderia vir aqui e, sei lá, pegar ele, vamos ver se daria para fazer com ele todo, ó. Selecionar todo ele. Então vou selecionar tudo isso, não sei se vai funcionar agora. Vou lá em cima e aí tem esses subflows. E aí você pode dar um selection to subflow. Repara, ele sumiu, todo mundo que estava aqui sumiu, mas se eu clicar em 2 vezes nele e dar um edit, você vai ver que ele está todo aqui. Por quê? Porque dessa forma a gente reaproveita, né? Todo o código que é replicado, a gente deixa num lugar só, aí a gente consegue replicar ele. Então vou colocar aqui, sei lá, insert user. Então, ó, salvei. Se a gente for entrar, ó, acho que só do Kinect aqui, quando ele vem pra cá, ele perdeu a conexão. E vamos disparar contra ele de novo pra gente ver se vai rolar alguma coisa. Então, ó, disparei, retornou sucesso. Ah, é porque aqui quando eu estou no subflow, né, o status aqui dele não funciona. Acho que eu tenho que clicar aqui e arrastar ele pra fora. Vamos ver. Vamos ver se isso funciona. Então, vou dar um inject.
E agora, ele trouxe só, acho que ele traz o último, né? Porque como a gente tem um log lá, ó, ele vai trazer, acho que é do cursor ID, né? Quem usou ele por último vai trazendo esse status, mas você pode ver ele aqui também. Então olha que incrível, você já aprendeu a reaproveitar os nós para não ficar replicando, né? Então agora, se eu tivesse que usar esse endpoint em algum outro lugar, eu poderia transformar ele numa caixinha, copiar e colar e só atualizar ele. Se eu tivesse que atualizar, eu só ia atualizar em um lugar só e eu não preciso ficar lembrando de atualizar por todos os lados. Então, isso aqui é algo bem legal para você dar uma olhada depois. Beleza? Então é o seguinte, de tarefa para casa agora, o que eu vou pedir para você fazer? Você criar agora o seu nó para poder responder aí no GET, para poder trazer todos os clientes que foram cadastrados nessa base. Faz aí, me conta nos comentários como foi o processo e que tipo de ideias te deram por aí. Incrível, né, mano? Usar ferramentas como o Node-RED aceleram demais o desenvolvimento. Te dá flexibilidade para fazer coisas complexas de forma simples. Do meu lado aqui, eu estou trabalhando em consumir as APIs da Meta para ter o meu banco de dados com todo o histórico dos resultados em anúncios, o custo dos anúncios e muito mais. Eu vou também integrar as minhas atividades pessoais, né, como custo mensal, entradas e saídas da empresa, para ficar ainda mais fácil de acompanhar a saúde de tudo como está acontecendo aqui. Mas eu quero saber de você. Me conta aí, que ideias te deram por aí? Para mim, abriu um mundo de possibilidades, fazer integração entre plataformas, APIs, bancos de dados, criar APIs de BFF, por exemplo, e muito mais. Então, já me comenta aí que eu quero saber de você. Esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então eu já te peço para compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo aqui pode ajudar você, o seu time e principalmente o projeto em que você vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou Eric Wayne e te vejo no próximo vídeo.